Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse dia maravilhoso. Louvado Dia 29 de dezembro. É verdade. A data bem Glória a Deus. abençoada na minha vida. 15 anos aqui atrás, eu e minha esposa estávamos casando neste tempo, exatamente nesse dia 29 de dezembro. Eu compartilhei com os irmãos ali hoje de manhã. Eu até chamei minha esposa para nós vermos o álbum de recordações. Nós alegramos e choramos junto também, porque pessoas que passaram na vida nossa já não estamos aqui mais, já está em outra dimensão. Pessoas remanescentes, pessoas que viveram conosco aqui na congregação, estão em outros lugares, enfim. E agora tem pessoas que somam a nossa vida. Quero agradecer a Deus por esses 15 anos de casamento. Ao contrário do mundo aí fora faz glamurar o divórcio, acha lindo o divórcio porque não deu certo, mas não é o princípio de Deus. Está unido, onde é que Deus formou o homem e a mulher, no jardim do Éden. Isso é princípio de Deus. E uma das coisas que o inimigo tenta atacar é o casamento, e a primeira instituição que Deus também formou, que é princípio de Deus, que é a família. Então nós vamos estar atentos a esses dois princípios que Deus nos deixou e que nós continuamos a ser atentos. Amém? Aleluia. Todos acharam no livro do profeta Ageu? As irmãs já cantaram o hino de renovo, de adoração. O livro de Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso. Ageu está no Antigo Testamento. É o último. Do Novo, do Antigo Testamento. Ageu, capítulo 2. Versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Amém. A minha versão da Bíblia diz assim: agora deste novo tempo será maior do que do antigo, Louvado seja Deus. diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio. E reticências, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Outra vez, a glória desse novo tempo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aleluia, meu Vamos Deus. estar louvando, reverenciando esse Deus maravilhoso. Eu quero ser rápido nas minhas palavras. Eu quero apenas contextualizar esses versos, esse texto. Nós entendemos um pouco qual foi o cenário que o profeta Ageu, usado de Deus para profetizar esse texto. Tu és poderoso. Para nós entendermos esse texto, nós temos que voltar lá desde Gênesis capítulo 12, quando Deus pede, chama Abrão, saia da sua terra, da sua parentela, e vai para onde eu te dizer. Ele saiu em terras errantes. Deus prometeu a ele que dele seria uma nova nação, um novo povo de Deus. E Deus prometeu a Abraão. Abraão saiu, mas Deus também prometeu a Abraão que depois que ele ser pai dessa nação, Aleluia. Deus disse a ele que este povo, esta nação seria escravo em terras estranhas por 430 anos. E assim se aconteceu. O povo hebreu foi cativo na terra do Egito por 430 anos, sofrendo terríveis perseguição, terrível mortes espiritual, sendo escravo por diversos faraós no Egito. Deus poderoso. Mas Deus
levanta Moisés no Monte Sinai. Deus aparece a Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo, agora vai ao Egito e diz: eu sou. E Deus faz com que Moisés desce ao Egito para tirar o povo do Egito com a mão forte. E Deus tira o povo do Egito com a mão poderosa, com a mão forte. E essa nação agora já está no deserto. E fica para o deserto por 40 anos. Que Deus o livrou da mão dos faraós. E por 40 anos Deus o sustenta esse povo com maná do deserto. E depois de Moisés, eu quero ser bem sucinto porque a hora já está avançada. Depois de Moisés, a sua sucessão é Josué. Josué agora já com a responsabilidade de conduzir o povo à terra de Canaã. Não só conduzir, mas repartir a terra, organizar o povo, organizar as tribos entre as terras e dar e continuar os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no deserto. Depois de Josué, o povo de Israel foi conduzido por diversos juízes por longo 480 anos. E o último juízo foi Samuel, porque as diversas nações ao redor de Israel, de Canaã, era dominada e era tido como os líderes, como rei. E o povo de Israel queria também um rei como as outras nações. E Deus o permitiu. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel. E esse rei, chamado Saul, reinou por 40 anos. E os irmãos é conhecedor da história. E morreu de uma morte trágica, com a sua espada, sem a presença de Deus, sem a arca que ficou na divisa das duas nações, dos filisteus e Judá. E Davi assumiu o trono. Primeiramente as duas tribos, Judá e Benjamim. Davi assume, mais tarde Davi assume as outras tribos. E diz a Bíblia que Davi foi segundo o coração do homem, segundo o coração de Deus, Deus o abençoou. E segundo as Escrituras, Davi exterminou todos os seus inimigos que vinham contra Israel, principalmente porque Deus estava com Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, exterminaram os inimigos. A nação agora estava pronta a se prosperar, porque Davi primeiramente entregava todos os seus preceitos a Deus. Tudo que Davi fazia, primeiro consultava a Deus. Se Davi ia para a guerra, ele consultava a Deus e Deus o permitia. Daí Davi reina cerca de 30 e 33 anos. Davi já velho. Davi sentiu no coração de levantar um templo para adorar esse Deus e colocar a presença de Deus. Mas Deus não permite, porque ele teve uma conversa tete a tete com Deus. Deus: não, você não vai construir esse templo porque a sua mão está suja de sangue. Você foi um homem sanguinário, você não pode, mas eu vou te dar um filho e ele chamará Salomão, e esse sim vai fazer com que esse templo seja erguido. E Salomão assume o trono de Israel. Ao contrário que muitos falam que Davi era sanguinário, já o reinado de Salomão já era um reinado de paz. É lógico, porque a estrutura já estava montada, irmãos. Tudo isso é para nós entendermos o que o profeta Ageu profetizou, permissão de Deus. O cenário já estava pronto a prosperar o povo de Israel. Agora Salomão, com todas as riquezas, porque Davi, ao auge do seu reinado, adquiriu bens, adquiriu utensílios, adquiriu moedas, ouro, prata, adquiriu madeira, pedras preciosas, tudo para o reino. Era normal que Deus queria que seja uma nação próspera.
como nossos dias atuais. Nós temos que ser nação próxima a Deus, povo adquirido de Deus, povo eleito de Deus. É um povo que é escolhido e é um Deus próspero para abençoar os teus filhos. Mais do que isso, Salomão, apaziguado, tudo para se prosperar, Salomão começa agora a construir o templo do Senhor. Segundo a história, dura mais ou menos 14 anos para Salomão construir o templo e os palácios para a nova casa, a nova morada de Deus. Era para ser um templo que nenhum lugar havia naquele tempo. E Salomão construiu, porque Deus era com Salomão, porque Deus já prometeu a Salomão todos os bens, e ele foi um homem próximo e adquiriu palácios, adquiriu jardins, adquiriu florestas, animais, e todos os reinos arredores de Jerusalém queria fazer aliança com o povo de Israel. E Salomão constrói o templo. Diz a Escritura que o templo era toda coberta de ouro, as cadeiras dos querubins, aqueles utensílios que Moisés fez no templo, no deserto, já estava no templo, porque Davi já tinha conseguido adquirir esses utensílios e queria fazer, mas Deus não permitiu. Mas foi com Salomão que construiu o templo majestoso, o templo glorioso no tempo antigo. Deus por Deus. E diz ao livro das cartas, no livro dos Crônicas, capítulo 5 em diante, que o templo ficou pronto. Capítulo 5, a partir do versículo 11, quando os cantores começaram a cantar, os levitas começaram a tocar as suas harpas, o coral começou a cantar, e dizem que nesse dia da inauguração não houve pregação. Quando começou a cantar, terminou de cantar, uma espécie de fumaça, que é a nuvem de glória, encheu o templo, e os sacerdotes, os levitas não conseguiriam ficar em pé, tamanha a presença de Deus naquele lugar. Esse era o primeiro templo. Vieram pessoas de longe para reverenciar esse templo majestoso que nenhum lugar havia, cheio de ouro, ouro por dentro, ouro por fora. Os querubins, a presença da arca, porque Deus habitava no meio do teu povo. Foi um momento de glória no templo de Salomão, mas passou aquela glória. Assumiu o seu filho, Roboão. A partir de então, começou a divisão dos dois reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, capital Samaria, e Reino do Sul, cuja capital Jerusalém. Diz a história que o rei da Síria chegou e disseminou todo o Reino do Norte ao redor do mundo. Não se faz menção de mais ninguém até os dias de hoje. Mas diz a Bíblia que Deus quis preservar a nação, a tribo de Judá. E Deus preservou esse povo para tudo conforme a aliança, conforme o que Deus prometeu a Abraão quando ele saiu da tua terra. Desde então começa reinos, e a partir desse tempo o povo de Israel começa a viver um ciclo de avivamento e de decadência espiritual. Glória a Deus. Quando diz amém? Surgia um rei que restaurava o templo, restaurava o culto, restaurava os altares, a ordem de culto, de adoração. Depois daquele rei morto, era outro rei deposto. Voltava ao contrário. Por longos e longos anos, o povo de Israel vivia esse ciclo de avivamento e decadência. Muitos e muitos anos. Até que surgem os profetas, os livros dos profetas maiores, dizia que chegou o tempo de o povo arrepender-se, mas eles não queriam.
Chegou tamanha a idolatria do povo de Israel que Deus levanta o profeta Joel e disse no seu primeiro capítulo que surgiria uma nação que viria como um gafanhoto para exterminar todas as nações. Aí Deus levanta o reino de Babilônia. Nabonido começa a arquitetar o seu plano de conquistar todas as nações, e com seu filho Nabucodonosor, general de guerra, desce a Jerusalém e fica sitiado quase 9 meses ao redor de Jerusalém para conseguir êxito, e consegue. Pessoas que resistiam eram mortos à espada, pessoas foram levadas ao cativo, os reis, os nobres, como Daniel e seus amigos, desceram para a Babilônia com cativo. Os utensílios de Deus, da casa de Deus, foram roubados. O templo destruído. Se foi aquela glória monstruosa do primeiro templo, já não existia mais, porque Deus o permitiu. Tamanha arrogância do povo de Israel que não reverenciaram o Deus sempre alertando, Deus sempre falava. Ezequiel na Babilônia falava: a menina dos olhos do povo de Judá era o templo, esse templo era majestoso. Ele jamais conseguia acreditar que esse templo seria destruído. Mas é Deus, fez com que Nabucodonosor, com seus generais, com seu exército faminto de guerra, fez com que ele destruísse, colocasse fogo e destruiu o primeiro templo. Saquearam, levaram. Jeremias ficou com as ruínas. Jeremias chorava aquelas ruínas. Mas Jeremias profetizou que eles iam para a Babilônia, mas que erguia-se casa, contemplasse jardins, porque seria um pouco de tempo. E ficaram, como diz a história, 70 anos na Babilônia. Tudo isso que nós entendemos do profeta Ageu. Quando chegou o fim dos 70 anos, Babilônia já caído, agora já era o Medo Persas. O rei Dário levantou um decreto, porque Deus permitiu que era só os 70 anos, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. Aleluia. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. É verdade. Deus permitiu e cumpriu 70 anos, e o rei Dário decretou para que aquelas nações que voltassem aos seus origens, para louvar a seus deuses, começar uma nova vida em uma nova terra. E Judá foram contemplados com esse decreto do rei Dário. E Neemias, que surge no cenário, alguns já haviam voltado, Esdras, Zorobabel, governador, já tinha subido a Jerusalém, mas de ida e volta eles voltavam para a Babilônia. Porque o povo judeu é um povo inteligente, já havia adquirido posses na Babilônia. Muitos historiadores dizem que os que foram para Jerusalém foi mais no intuito de cultura, pelas suas crenças, não pelo dinheiro financeiro, porque são pessoas que conseguem fazer negócios até os dias de hoje. O povo de Israel é um povo adquirido, é um povo escolhido de Deus. Sabem fazer negócios. Segundo os historiadores, os que foram, pelo menos pela crença de um Deus, pela cultura que tinha de reverenciar a Deus, porque tinham remanescentes na Babilônia e eles conseguiriam ver, queriam voltar. E Neemias foi um desses. Chega o seu parente de volta, Anani, e Neemias pergunta para Anani: como é que estava Jerusalém? Glória a Deus. Anani relata-nos o que mais estava Jerusalém. Deus. A cidade dos seus pais estava destruída, o templo já não existia mais. Os templos dos seus pais, o sepulcro já estava em ruínas. E diz a Bíblia que Neemias ficou mais ou menos 4 meses orando e jejuando. Ele viu isso e não foi para o rei, ele ficou
em prontidão, orando e jejuando por 4 meses, o mesmo Nissan e o mês Quinel, que responde a mais ou menos dezembro, março e abril, mais ou menos 4 meses orando e jejuando. Aí ele chega na presença do rei, triste, mas não poderia ser triste, porque ele era uma peça fundamental entre o rei e a nação. Se acontecesse alguma coisa, primeiro acontecia com Neemias, porque ele experimentava as coisas do rei antes do rei consumir. Mas Neemias, ele estava obcecado pelos costumes, pela crença que ele aprendeu com os que profetizavam, porque Ezequiel estava lá, presencial, era contemporâneo desse povo. Ele tinha sede de voltar à tua origem. E Deus concede a Neemias voltar a construir. Quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias resiste a Sanbalate, a Tobias e Gesem, mas Zorobabel e Esdras já estavam com dificuldades, porque começaram a construir o templo. E diz a história que ficaram mais ou menos 16 anos parados por causa da tamanha controvérsia desses homens, porque a cultura de Samaria já estava entranhada na cultura de Jerusalém. Eram os samaritanos que estavam lá e não queriam que construísse. Mas Deus fez com que eles voltassem. Esdras lesse o decreto que o rei deu. Deixa eu te dizer, irmãos, para abençoar a sua vida, Deus muda decretos. É verdade. Para abençoar a nação, Deus muda reis. Louvado E nessa noite não é diferente. Deus está mudando o decreto nesta noite. Aleluia. Deus está revertindo o quadro nesta noite. Meu irmão, você quer isso? Glória a Deus. Tu és poderoso. Aleluia. Grande é o Senhor. E é nesse cenário que Ageu surge. Os muros já haviam erguidos, mas o templo, a cidade, não estava, porque o povo de Israel estava com medo dos samaritanos, dos adversários, não só pelo medo, mas que já viviam 70 anos escravos, mas que eles queriam ter momentos de glória, tamanha opressão. Muitos dos dias de hoje nós sofremos pressões externas, meu irmão, como eu disse aqui hoje pela manhã, agentes externos que tentam oprimir nossas vidas para nós não continuar na presença do Senhor. Muitas lutas, muitas batalhas, talvez você tenta entregar os pontos, mas Deus é contigo. Louvado seja. Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Louvado seja o Senhor. E esses homens começaram. Aí quando chega no capítulo 1 de Ageu, Ageu vê o cenário, a cidade construída, os muros construídos, mas o templo não estava, a cidade já estava. Você lê o primeiro capítulo, Ageu dizendo, profetizando aquele povo. Mas que vocês têm a capacidade de morar em casas de cimento batido, nos dias atuais é porcelanato, pintura de alto padrão, luminárias, e o templo está abandonado. Vocês causaram tristeza a meu Deus. É por isso que vocês plantam e não colhem. Se colhem, não mata a sua fome. O seu salário mal dá para colocar num saco furado. A profecia de Ageu ao povo estava em suas casas luxuosas, estavam protegidos, mas o templo do Senhor estava abandonado. Ageu sugere: suba aos montes, tragam madeiras para nós construir o templo do Senhor. Diz o versículo de qual nós lemos. Pediu para encorajar Zorobabel, que era o governador. Pediu para encorajar Josué, que era o sacerdote, toda a nação, encorajar para construir o templo do Senhor.
Suba aos montes e tragam madeiras para construir o templo, para assim Deus habitar no meio de nós e nós continuarmos a vivermos a presença, continuarmos diante da glória do Senhor. E o povo animou-se em construir o templo do Senhor. Só que quando o templo foram construído, meu irmão, minha irmã, o povo ficou triste. Porque os remanescentes viram o templo primeiro, que era luxuoso, que era cheio de ouro, que era cheio de gasto, de marfim, de porcelana. O templo de Salomão, majestoso, onde todas as nações vinham para reverenciar a presença de Deus. Nesse templo era só madeira, as pias eram de madeira, era pedra bruta. O segundo templo era pequeno, não era do tamanho do primeiro. Aqueles remanescentes choraram, pensando que ia ser aquela glória que eles viram no primeiro. Aí o profeta Ageu torna da profetiza de novo. Porque vocês estão chorando pelo esse primeiro templo. É aqui que o profeta Ageu, da parte de Deus, no capítulo 9, agora desse novo templo será maior do que a do antigo, declara o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Mas o que tem a ver o primeiro templo com o segundo templo naquele povo? Eles queriam ver a glória, queriam ver o ouro, os antigos, os remanescentes. Os jovens, diz a Escritura, que os jovens louvaram, mas que era tamanho louvor, a gritaria que era confundido de longe. Está escrito no livro dos Crônicas. Os irmãos depois dão uma pesquisa e vê que eles confundiram o choro de alegria com o de tristeza. Tristeza para os remanescentes que queriam ver o templo luxuoso, preocupados porque não era. Talvez aqueles que não viu se alegraram porque o tamanho a presença de Deus. Se fosse nos nossos dias atuais, se nós profetizássemos o que Ageu profetizou, o que aconteceria? Exatamente o que aconteceu com o profeta Ageu, que eles queriam ver a glória. Eles foram frustrados porque a glória do templo que eles achavam que iam ver não era aquela glória de Salomão que construiu, mas o Senhor fez com que eles vissem a glória do Senhor. Louvado seja. A diferença é da primeira glória do primeiro templo com a glória do segundo templo. A primeira mensagem que eu deixo, que diz assim no capítulo 4: coragem, Zorobabel, coragem, sacerdote Josué, coragem todo o povo, declara o Senhor, porque eu estou com você. Isso é a promessa do segundo templo. O que Deus está dizendo aqui, que Ele não ia ficar só uma temporada, que Deus não ia ficar só nos momentos bons, quando o povo estava nos momentos bons. Deus está contigo, meu irmão, aonde quer que você esteja. Diz a palavra de Deus, onde ele estiver, um ou dois, Deus está no meio. Jesus disse mais ainda: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus está com você, meu irmão, Deus está com você, minha irmã, nos momentos mais difíceis da sua vida. Glória a Deus. Se você quer ver mais, a segunda mensagem do capítulo 5 diz assim: e a aliança que eu fiz com vocês desde que saiu do Egito, o meu Espírito também está entre vocês. Glória a Deus. Você não entendeu, irmão? O meu Espírito está com você. Curioso que isso aqui é no Antigo Testamento. Ainda já não era ainda manifesto o mistério revelado a nós, que foi a morte de Jesus Cristo. Quando ele subiu ao céu, ele diz aos discípulos que ia mandar um Consolador. E esse Consolador hoje já se faz presente no meio de nós, mas muitos estão dispersos
espírito de consolo, o espírito de gratidão, o espírito de bonança, o espírito de machinê. Você tem os seus dons, espíritos espirituais que faz você discernir o certo e o errado. Dizer quando você está triste, o espírito vem te consolar. É esse espírito que Deus está dizendo que está entre nós. Glória a Deus. E se a promessa do segundo tempo, ao contrário dos que queriam ver o ouro, queria ver prata. Glória a Deus. A terceira mensagem que diz no capítulo 6: assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo, tremei o céu, tremei a terra e o continente, tremei todas as nações. Glória a Deus. O que Deus quer dizer, meus irmãos? Que vai ter pessoas que vai ver o que Deus vai fazer. Não precisa você temer se o mar vai abalar, se a terra vai tremer, mas Deus vai fazer com que essas nações reconheçam que há um Deus soberano de todas as coisas, há um Deus que fez os céus e a terra, e Ele está presente nesta noite contemplando a mim e você. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A quarta promessa que diz: farei tremer todas as nações, quais darão para cá os seus tesouros. O que Deus está dizendo com isso? Porque os remanescentes que queriam ver o primeiro templo cheio de ouro, cheio de glória, o que Deus quer dizer? Porque o ouro é meu, o meu é a prata, é tudo de Deus. Foi Deus que criou. Ele estava preocupado com o ouro, com a prata. Se Deus quiser, Deus é Deus. Se Deus não quiser, Deus é Deus. Não precisa preocupar com riqueza, meu irmão. Não precisa preocupar com seus afazeres. Lógico, tem a consequência disso. Mas não preocupa, porque o ouro e a prata pertencem a Deus. Não é o ouro, templo cheio de ouro, cheio de majestade, cheio de prata, riquezas que vai fazer com que você só louva a Deus com isso. Mas louvamos a Deus também na tribulação, que esse é o primordial de Deus na nossa vida. E a quarta mensagem que eu tenho essa noite, ao contrário da primeira casa, tanto o ouro, tanto a prata pertence a mim, diz o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos. A quinta promessa, meu irmão, que eu deixo para você nessa noite, é que neste lugar eu darei a paz. Neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu trarei a paz para você. Tem pessoas que chegam aqui na casa de Deus atribuladas. Aqui ele encontra o consolo, aqui ele encontra a paz. Tem pessoas que chegam à casa de Deus com espírito de suicídio. Aqui ele encontra a paz. Glória a Deus. Neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Jesus, depois da ressurreição, ele chegou no quarto, na sala, onde é que os discípulos estavam escondidos. Jesus, paz seja convosco. É essa paz que está aqui nesta noite. É essa paz que excede o coração. É essa paz que o Senhor prometeu a mim e a você. Nesse segundo tempo, lógico, aqui você pode colocar duas colocações desta paz. Essa paz pode levar pela escatologia. Nos dias atuais você vê a nação de Israel lutando por várias nações. Chega a ser manchete, chega a ser documentários de guerra que Israel está enfrentando. Mas um dia esta paz a Israel vai chegar. Mas nos dias de hoje, agora nesse momento, nós somos privilegiados porque Deus nos prometeu a paz. Glória a Deus. Amém? Então Deus está neste lugar com a tua mão forte. Primeiro, Ele não está aqui só por uma temporada, meu irmão. Ele está com você todos os dias até a consumação do século. Segundo,
fazer tremer os céus e a terra por sua causa. Você não precisa temer os homens. Se acontecer que vai acontecer, tremer os céus e a terra, porque Deus prometeu, você simplesmente fica na sua posição, porque Ele é Deus, Ele é tenedor de todas as coisas. Terceira promessa é que Ele é o dono do ouro e da prata, e você é co-herdeiro de Deus nesse requisito. Porque você não vai juntar ouro nem prata aqui, mas o seu tesouro está no céu. Aleluia! O ladrão não mina, nem ferrugem corrói. Tudo pertence a Deus. Se você crê nesse Deus, se você reverencia esse Deus, você está debaixo dessa promessa da segunda casa. Segunda casa. E a paz? Tenha paz com você, consigo mesmo, com sua família, com seus irmãos, com seus afazeres. Você dirá bem. Você é santo, você tem a paz. Você é santo, meu irmão. Você tem essa paz porque Deus promete. Deus não vai fazer com que você perca essa paz, a não ser que você queira perder essa promessa. O Espírito do Senhor está a nós. Repito, no tempo de Ageu, o Espírito não era presenciado, mas ele tinha reverência. O nosso irmão Miguel gosta de frisar o homem lá no tempo da mulher, a viúva e José. Eles eram perseverantes na oração, no Espírito de Deus, de forma tão restrita, mas o Espírito de Deus era presente. Agora nós temos um mistério revelado. Quem é esse mistério revelado? Jesus Cristo, o Salvador, que morreu na cruz do Calvário. Ele prometeu, ele foi ausentado aos céus, mas prometeu o Espírito Consolador nas nossas vidas. Ele faz presente no meio da igreja. Ele te consola, ele te conforta, ele te restaura, ele te batiza. E é esse Espírito que vai levar a noiva ao encontro de Jesus. É esse Espírito que vai te conduzir ao céu, meu irmão. Glória a Deus. Os irmãos colocam de pé. Reverência à palavra de Deus. O principal é a paz em nossas vidas. Esse Deus que consola, esse Deus que traz novidade de vida, Deus que traz restauração para nossas vidas. Continua, meu irmão, na presença do Senhor. Continua na presença de Deus. Continua reverenciando esse Deus, porque você vai conseguir êxito. É na presença de Deus. É com paz de espírito, consolo na alma. Esse Deus que vai ser reverenciado na sua vida. Não adianta você buscar outro consolo no mundo, principalmente nos finais de ano, que muitas promessas é jogada ao vento e quer isso para o próximo ano. Mas eu te digo nesta noite, fique na posição do Senhor. Fica com essas promessas da segunda casa. A segunda casa é reverência à tua própria vida. Então espécie que recebe bênçãos espirituais, recebe bênçãos materiais, recebe o Espírito Santo que te consola e, maior de tudo, te coroa com a paz existencial na sua vida. Você não tem desespero porque você pertence a esse Jesus maravilhoso. É um Deus completo total, não é um Deus que, quando Elias estava no Monte Carmelo, o Deus dos filisteus, os deuses dos outros estavam ocupados, mas Deus é completo total. Ele está em todo lugar, completa a minha e completa a sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome santo, Deus querido. Que esta palavra, meu Deus, meu Pai, haja fariz no coração de cada um nesta noite, meu Deus e meu Pai. Que nós possamos vivenciar, oh Pai, esses prodígios, essas maravilhas, nossos tempos atuais, meu Deus e meu Pai. Que vidas sejam alcançadas através das tuas promessas que foram mencionadas no segundo tempo, meu Deus e meu Pai. Que o Espírito, meu Deus e meu Pai, que a paz seja no coração de cada um nesta noite. Que nós possamos regozijar na tua presença, ó Deus. Graças a ti, ó Deus, pelo privilégio
estar na tua presença. Graças a Deus, ó Deus, porque o Senhor é o lance da vida de cada um, meu Deus. Seja na família, meu Deus, meu Pai, seja no casamento, Deus, que a gente continua abençoando vidas nesta noite. Continua prosperando os seus servos, meu Deus, meu Pai. Aqueles, meu Deus, meu Pai, que acham que não há mais solução para os teus problemas. Continua abençoando, restaurando, fortificando, regenerando, dando graça, meu Deus, meu Pai, e restaurando vida, porque não, meu Deus, a cada dia nós precisamos estar diante da tua presença, com o coração aberto, com o coração sincero, com o coração voltado aos teus preceitos, o hino do Senhor sobre os nossos corações. E principal, meu Deus e meu Pai, que a paz e a sério no coração, no entendimento, na vida de cada um nesta noite. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.